Começa agora o Na Ponta do Lápis. E hoje vamos falar de um assunto que aparece na vida do brasileiro todo começo de ano, que é o imposto de renda, que esse ano traz novidades, como a isenção para quem ganha até R$ 5.000. E quem está aqui conosco hoje e vai nos tirar todas as dúvidas é a contadora Fabiana Brito. Fabiana, muito obrigado, seja muito bem-vinda, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. O ano começou, acabou o carnaval, todo mundo acha que vai chegar a Páscoa. Não, antes da Páscoa tem imposto de renda, então a gente já vai entrando no clima do imposto de renda. E vamos aí falar um pouquinho dessas regras novas, né? Vamos lá. Fabiana, a primeira pergunta. O que são essas novas regras de isenção? Quando elas começam a valer? Já começa a valer nessa nova declaração? Explica tudo pra gente. O que tem que ficar bem claro é que, assim, a isenção começou em janeiro de 2026, então ela serve para o ano calendário de 2026. Estamos isentos desse valor de até R$5.000, então não há pagamentos de imposto de renda para quem recebe até esse valor. Só que a declaração que iremos fazer agora é referente ao ano de 2025. E em 2025 essa regra não era válida. Então tem que ter essa clareza para não deixar de declarar achando que está isento, sendo que não está. Porque o ano de 2025 não existia essa isenção, era a regra antiga. Ô Fabiana, esse novo imposto de renda, então, ele já parou de ser descontado das folhas de pagamento, então, referente ao ano de 2026. Então, a folha de pagamento de janeiro já não conta mais com esse desconto do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é isso? Exatamente. Quem ganha aí até os seus R$5.000 já está livre desse imposto, então já vai receber lá um cashback maior. Em vez de receber o salário líquido igual ao ano anterior menor, vai receber ele um pouco maior. E aí entra então um dinheiro que antes era descontado do salário, que entra para nossa conta. O que a gente pode fazer com esse dinheiro? A gente investe, a gente guarda na poupança, porque querendo ou não, é um dinheiro a mais que entra na conta aí do trabalhador, da trabalhadora. Exatamente, é um dinheiro que veio a mais, mas aí ele pode ser utilizado como um fundo, né, de reserva. Porque é sempre bom ter uma reserva. A gente não sabe que dia que a gente vai precisar ter uma surpresa para precisar de um dinheiro extra. Então, o ideal seria poupar esse dinheiro, né? Se tem condições, fazer uma caixinha no banco ou fazer um investimento em poupança, deixar esse dinheiro e ir juntando ele ali para uma hora que precisar, ele tá ali, ainda aproveita, já vai atualizando com o rendimento. E agora, para quem ganha acima de R$5.000 e a partir agora de 2026, continua então recebendo esse desconto do imposto de renda na folha de pagamento. Exatamente. Quem tem o salário superior a 5.000, aí começa a nova tabela de imposto de renda de 2026, que é uma tabela dinâmica, começa, né, com um percentual se limitando até 27,5% para quem ganha acima de R$ 7.500. Então tem que ficar atento a isso. E aí o desconto já vem na fonte, né? A pessoa vai receber só o líquido mesmo. Entendi. E agora falando sobre a declaração do imposto de renda, que já está aí, como que funciona para quem está em casa a declaração do imposto de renda? Como já conversamos, essa declaração é referente a tudo que ocorreu no ano de 2025. Então, tem que se juntar todos os recibos, tudo que aconteceu. Comprei um carro novo, adquiri um consórcio. Tudo que ocorreu financeiramente com você durante o ano de 2025, que envolveu ali o seu CPF, tem que ser prestado contas agora na declaração. Entendi. E quem pode ser impactado a partir de agora com essa nova mudança da isenção do imposto de renda? Um grande percentual, né, da população vai ter esse benefício, né, de estar isento, né, do imposto de renda. Isso vai trazer melhores para a economia. E não sei dizer assim percentualmente quantos são que vão ser beneficiados, mas eu sei que uma grande parte das pessoas serão beneficiadas.
Ô Fabiana, e quais são os erros mais comuns de serem cometidos durante essa época de declaração? Olha, os grandes erros, assim, os campeões da malha fina, que a gente pode elencar aí, os maiores erros. A pessoa se esquecer de que tem duas rendas. Às vezes a pessoa foi desligada de um emprego durante o ano de 2025 e começou num novo emprego. Geralmente ela esquece que tinha duas rendas e aí declara uma renda só. Ou então, gastos também, um que é campeão, os gastos com serviços médicos, que as pessoas acabam se esquecendo, ou então colocam gastos que não são dela na declaração. Vamos supor, eu paguei uma consulta para minha mãe, mas minha mãe não é minha dependente, e o recibo acabou saindo no meu nome. Mas está lá em letrinhas pequenas que o recibo está no meu nome, que eu fui o pagador da despesa, mas, entretanto, era de um exame da minha mãe que não é minha dependente. E isso acaba virando malha fina. Quais documentos precisam ser separados desde já para não deixar para a última hora e acabar esquecendo algum tipo de documento? Olha, eu sempre oriento as pessoas que eu converso que tudo começa em 1º de janeiro de 2025. Então, tudo que acontece já vai separando, vai deixando numa pasta no seu computador, vai deixando na nuvem, vai deixando... Quem é do papel, deixa lá na pastinha de papel. Porque são fatos que já ocorreram. Fatos que a gente está trazendo para agora, mas são do ano passado. Então, o que tem que ser deixado aí? Os informes de rendimentos, compras de bens, tudo que você comprou ou vendeu, que está ali em bens e direitos, recebimento de herança, investimentos, tudo isso, tudo que tem ganho financeiro vai estar indo lá na declaração do imposto de renda. E uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas podem deixar passar, é quem é obrigatório fazer a declaração do imposto de renda. Quem são as pessoas obrigadas? Eu falo que as pessoas que são obrigadas são todas aquelas que teve a movimentação financeira superior ao valor, né, que é obrigatório. Então, as novas regras elas ainda não foram pronunciadas, devem ser pronunciadas lá para o dia 14, porque provavelmente começa no dia 15 de março. E elas ainda não foram pronunciadas, mas se baseando em tudo que aconteceu no ano passado, as pessoas não se baseiam apenas nisso, né, na renda, mas também em quem recebeu lucros acima de R$20 mil em aplicações, quem teve vendas de imóveis ou qualquer coisa que vendeu um carro, vendeu uma casa, um apartamento, que teve um ganho de capital. E esse ganho de capital, quando você tem um ganho de capital, porque comprou por um valor e vendeu por um valor mais alto, você vai ter imposto de renda a pagar. Então, nesses casos, além de fazer a declaração de imposto de renda, também tem que fazer a declaração de ganho de capital. E é nesse momento que você faz o acerto com o leão disso. Também quem foi para fora do país e virou residente em outro país faz a saída fiscal agora. Quem também entrou no país pela primeira vez e fez um CPF que é estrangeiro e veio para o nosso país, independente de quanto teve de renda ou não teve renda nenhuma, ele tem que fazer a primeira declaração dele nesse ano. Então, são diversas regras que têm que ser observadas. E talvez, mesmo que você não tenha obrigatoriedade, se você pensa aí, eu quero financiar um imóvel, eu quero tirar um visto para viajar para fora do país, tem que se lembrar que essa obrigação, que é a declaração de imposto de renda, é o documento principal para você tirar um visto para viajar ou então para você financiar um imóvel nas instituições bancárias. Então, toda vez que você for pensar em comprar algo ou viajar para fora do país, você tem que apresentar a declaração de imposto de renda. E quais são as penalidades para quem deixa de fazer a declaração? Para quem se encaixa em tudo isso e deixa de fazer a declaração do imposto de renda? Temos uma multa, né, que é aplicada para as declarações feitas em atraso. Então, passou do prazo, começa com R$ 165,68. Então, já começa aí onerando o bolso da pessoa. E esse valor é a partir de 165, ele pode aumentar conforme o valor de imposto de renda que a pessoa tinha para pagar. Então, 165
1.168 ou 20% do que a pessoa tinha de imposto de renda a pagar. Fora isso, também, uma outra penalidade que tem é que a pessoa tem o CPF bloqueado. Geralmente, ela não entrega, passou o período ali da entrega, geralmente, já no primeiro dia útil, segundo dia útil, o CPF dela vai estar suspenso. Então, ela não vai conseguir fazer movimentações financeiras, ela fica ali amarrada, ela não tem como, não vou entregar. Não, precisa fazer a entrega. Que aí, entregando 24 horas, o CPF já fica normal. Tá certo. Fabiana, agora para finalizar a nossa entrevista, a gente falou no começo da nossa entrevista sobre essa nova isenção, esse novo dinheiro, esse novo cashback que acaba entrando na conta do brasileiro, da brasileira, que pode acabar virando um investimento, mas tem também a questão da restituição do imposto de renda. Conta pra gente como que funciona essa restituição para quem faz a declaração do imposto de renda e como que esse dinheiro, quando é restituído, pode ser aproveitado também. Isso é uma pergunta muito válida. Primeira coisa, tem os grupos prioritários, né? Quem entrega primeiro recebe primeiro também. E também quem usa a declaração pré-preenchida e aponta o Pix como forma de restituição. Então, a pessoa usou a declaração pré-preenchida, que é aquela que vem pelo site do Gov. Você recebe ele e coloca lá que você quer receber pelo Pix. Você também entra lá nas prioridades para receber esse valor de restituição primeiro, que o primeiro lote já começa em junho, né? Então, já terminou a declaração, já recebendo os primeiros lotes. E esse dinheiro, ele também pode ser utilizado tanto para amortizar, né, alguma dívida que a pessoa tem, ou então para investimentos, né? A pessoa pode utilizar esse valorzinho aí para fazer uma poupança ou investir em alguma coisa. Tá certo. Tá certo, então, Fabiana. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui. Nós vamos finalizando por aqui o Na Ponta do Lápis. Você conferiu as principais dicas para não cair na malha fina, para não cair no leão e como aproveitar essa nova isenção aí do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu vou ficando por aqui e te espero na semana que vem.